Revelação divina. A oração milagrosa que abre caminhos e manifesta curas em 7ds na pequena comunidade rural de São Miguel. O céu parecia brilhar de um jeito especial na noite em que Ana, uma mulher de fé inabalável, se dirigiu à capela local. O aroma das flores do campo envolvia o ar, enquanto a música suave da comunidade cantava palavras de esperança e confiança. Comovida por meses de sofrimento e desespero pela saúde de seu marido, João, que lutava contra uma doença devastadora, Ana se sentia determinada a clamar por um milagre. Naquele dia, um calor inexplicável tomou conta de seu coração. Quando ela começou a rezar, uma voz suave ecoou em sua alma, convidando-a a aprofundar sua oração. A oração que você busca pode realizar milagres em 7 dias, disse a voz, como um sussurro apaixonado. Ana, com lágrimas nos olhos, transformou aquela promessa em sua âncora, um farol em meio às trevas. Decidida, ela chamou amigos e vizinhos para formar um grupo de oração na igreja, todos cientes do sofrimento de João. À medida que os dias passavam, a comunidade assistia ao surgimento de algo extraordinário. Céticos e descrentes murmuravam entre si, questionando a validade da promessa divina. Mas Ana, firme em sua fé, se levantou contra a incredulidade. Ela se sentia sozinha, mas seu coração pulsava com a força de milhares de orações elevadas ao céu. Na 6ª noite da novena, quando a exaustão começou a pesar sobre todos, Ana, inspirada pela devoção, decidiu ir ao santuário de Nossa Senhora Aparecida, a algumas horas de distância. Com uma vela acesa em mãos e esperança no coração, ela caminhava em meio a fervorosos devotos. A sensação de estar diante da imagem sagrada era indescritível. Ali, em meio à multidão, Ana se prostrou, clamando por um milagre para João, acreditando que sua oração seria ouvida. Enquanto isso, em São Miguel, a tensão aumentava. Adrenalina e curiosidade se misturavam entre os moradores. Nos corações dos que duvidavam, uma semente de temor reverente começava a brotar. Mas, naquela mesma noite, enquanto a comunidade dividia olhares céticos, uma luz intensa cobringuava João, que estava em seus últimos momentos de dor. Uma onda de calor percorreu seu corpo, e ele abriu os olhos. A dor estava desaparecendo. Ele se levantou. A transformação milagrosa não estava apenas em sua alma, mas estava emanando como um farol. Contudo, a notícia ainda não alcançara a todos. O milagre se espalharia, mas perguntas e incertezas persistiam no ar. No clímax daquela noite, João, agora curado, surgiu triunfante, desafiando o mesmo olhar de descrença que momentos antes havia pairado sobre sua casa. Enquanto o murmúrio de espanto tomava conta da comunidade, Ana sentia seu coração acelerado, o amor e a fé pulsando em cada célula de seu corpo, agora mais forte do que nunca. Como a comunidade reagiria a esse milagre? O que aconteceria a partir daquele momento tão sublime? O verdadeiro testemunho estava prestes a ser revelado, e Ana sabia que a obra divina ainda não havia terminado. O sol nascia radiante em São Miguel, trazendo uma nova esperança. A pequena comunidade vibrava, e o brilho renovado nos olhos de João era promessa de dias melhores. Após a milagrosa recuperação, as pessoas se aglomeravam ao redor da casa dos dois, ansiosas por ouvir o relato do que realmente aconteceu naquela noite abençoada. Ana olhava para o marido com profundo carinho. Ele, por sua vez, parecia como um homem renascido. João sentia-se fortalecido, mas também um pouco sobrecarregado com a súbita tensão. Sentou-se no alpendre, cercado por aqueles que antes pareciam se esquivar de sua dor. Se antes o olhar das pessoas era de compaixão distante, agora havia uma adoração silenciosa, como se todos esperassem uma confirmação do poder divino que havia atuado em sua vida. A fé é uma força imbatível, começou João, sua voz carregada de emoção. Naquela noite, eu estava tão perto da morte que podia sentir o frio da incerteza. Mas, de repente, algo me aqueceu. Uma luz, uma presença. Eu sabia que não estava sozinho. As palavras fluíam, como um rio de esperança que iria saciar a sede de todos os ouvintes. Ana, emocionada, também tomou a frente. Nós, juntos, começamos a orar, confiando de coração que o milagre viria. E veio. Aconteceu diante de nós. Um milagre, sim, mas não só meu, é de todos nós. As palmas das mãos de Ana se uniram num gesto de adoração. Os murmúrios começaram a crescer. Alguns agradeciam a Deus por João estar ali. Outros se ajoelhavam, tocando a terra, como se o chão sagrado agora fosse testemunha de um ato divino. Mas, entre a multidão, algumas faces ainda permaneciam céticas. Um novo dilema começou a surgir. O que acontece quando a fé é testada na adversidade? Mas e se tudo não passar de ilusão? Sussurrou um morador, em meio ao calor da emoção coletiva.
A pergunta pairou no ar, como uma nuvem cinzenta que não se dissipava. João, percebendo a dúvida, virou-se para o grupo. Entendo o medo, a dúvida é humana. Mas vejam, não é só sobre mim. É sobre o que Deus pode fazer em nós, através de nós. Quando dois ou mais se reúnem em seu nome, algo transforma. Havia uma autoridade em sua voz, uma certeza que ecoava na alma de todos. Ana, então, ergueu a mão. Nós temos que fazer mais do que acreditar. Precisamos viver esta fé. Precisamos olhar um para o outro e ser um milagre na vida do próximo. Suas palavras tocaram as almas como um toque celestial. A comunidade se uniu. Os que antes eram céticos começaram a compartilhar suas histórias, suas experiências dolorosas. Cada história revelava um pedaço de esperança. Os olhos de cada morador se iluminavam à medida que falavam do seu próprio desejo de cura, de libertação e de fé. O clima mudava, um sopro de transformação começava a se espalhar. Enquanto isso, Ana não podia deixar de sentir que algo ainda estava por vir. O milagre não apenas de João, mas da comunidade começava a se firmar. Naquele instante, algo além da compreensão começava a brotar. Era como se uma nova visão estivesse se formando, um chamado para algo maior. A noite anterior estava sendo apenas o começo. O que mais aguarda a pequena comunidade de São Miguel? A obra divina parecia estar apenas começando, e Ana sentia que a verdadeira missão ainda estava por ser revelada. No fundo, a pergunta ecoava em sua mente: qual seria o próximo passo a ser dado? E, acima de tudo, qual seria a resposta de Deus para aqueles que ainda lutavam com sua fé? A manhã seguia clara e vívida em São Miguel, mas havia no ar um leve murmúrio de expectativa. Depois do relato de João e Ana, a comunidade se transformava não apenas em espectadores, mas em protagonistas de uma nova história. Cada um ali sentia que algo profundo estava sendo semeado em seus corações. Enquanto os moradores se dispersavam, muitos se dirigiram à pequena capela no centro da vila. O desejo de agradecer e se conectar mais intensamente com Deus era palpável. Ao chegarem, encontraram um altar adornado com flores e velas acesas, uma cena que despertava adoração. As vozes começaram a se elevar em cânticos, um clamor unificado de reconhecimento da soberania divina. Ana, percebendo a grandeza daquele momento, conduziu os fiéis em oração. Senhor, nosso coração está aberto. Vem sobre nós com o teu poder. Que esta fé não seja apenas um instante, mas se renove a cada dia. A intensidade de suas palavras ecoava contra as paredes da capela, e cada morador sentia o calor da presença de Deus aquecendo suas almas. E assim, junto ao fervor da oração, começaram a surgir promessas silenciosas. Ana e João, percebendo a necessidade de aprofundar a experiência espiritual, olharam um para o outro, sem precisar de palavras, concordaram em convidar cada um da comunidade a testemunhar as bênçãos que estavam por vir. Vamos fazer um desafio devocional, disse João, com a voz firme. 6 dias de oração, cada um buscando a Deus de forma particular. No 7º dia, vamos nos reunir novamente para partilhar os milagres que Ele fez em nossas vidas. Alguns se entreolharam, um misto de expectativa e receio. As dúvidas ainda pairavam sobre os que hesitavam. Reticentes, um morador, com a voz trêmula, questionou: e se a resposta vier em forma diferente do que esperamos? E se não houver milagres? João respira fundo. Acreditar é arriscar-se, é buscar o que está além do que os olhos podem ver. O milagre não está apenas em curas físicas. Às vezes, a transformação é no coração. As palavras de João reverberaram pela capela, conduzindo aqueles que duvidavam a uma reflexão profunda. O grupo se separou então, imbuído de uma nova esperança. Nos dias que se seguiram, cada um buscava alimentar sua fé, através de orações, leituras e pequenas ações de fé. O desejo de ser a mão de Deus na vida do próximo se espalhou como um perfume doce pelo ar. Aqueles que antes eram solitários começaram a se conectar, trocando experiências e fortalecendo a caminhada. Quando o 6º dia chegou, havia um clima de nervosismo e expectativa. As casas estavam cheias de testemunhos, alguns relatos eram de curas emocionais, outros de reencontros e reconciliações. Dor e solidão pareciam ter perdido seu espaço. Ana e João sabiam que o momento de se reunir estava próximo, e com ele, a verdadeira manifestação do poder divino. Na véspera do 7º dia, a comunidade se reuniu novamente, e a capela ficou pequena para tantos corações que ansiosos buscavam respostas. Mas o que Deus responderia? O que seria revelado na grande reunião? Um silêncio profundo tomou conta do lugar, como se o próprio espaço estivesse aguardando um momento sagrado. O ar estava eletricido de expectativa. Ana se levantou, decidida a compartilhar a inquietude que sentia. O que nos espera amanhã?
Que dons Deus trará para nós? Estamos prontos para nos entregar? E enquanto os olhares se cruzavam, a pergunta no coração de todos se intensificava: o que mais Deus pode fazer em nossas vidas? A lua brilhava no céu, iluminando a capela com uma luz suave e mágica. As velas ainda ardentes lançavam sombras dançantes nas paredes, enquanto os fiéis se dispunham em círculos, formando uma atmosfera íntima e acolhedora. A ansiedade pairava no ar, mas havia também uma expectativa vibrante, como se a própria criação estivesse em espera. Ana pegou o microfone, com uma voz que emanava sinceridade, começou: estamos aqui reunidos, prontos para ouvir a voz de Deus em nossos corações. Que cada um traga suas dúvidas, medos e esperanças. Juntos, vamos testemunhar o impossível se tornando possível. Um murmúrio de aprovação percorreu o grupo, e logo cada um começou a abrir seu coração. Relatos de transformações pessoais e milagres silenciosos se entrelaçavam, formando uma tapeçaria de fé e esperança. Um senhor de cabelo grisalho levantou a mão, e ao ser convidado a falar, disse: eu perdi meu emprego e estava desesperado. Durante esses dias de oração, comecei a ver as coisas de outra forma. Agradeci, mesmo sem entender. E, na última hora, recebi uma proposta que eu nunca imaginei. As palavras do homem tocaram os corações. Ele não havia necessariamente orado por uma mudança imediata, mas aprendeu a confiar na graça divina. Outro testemunho surgiu, agora de uma jovem mulher que se emocionou ao compartilhar. A solidão que eu carregava se dissipou. Eu não esperava que um grupo de oração pudesse me dar tanta força e amor. A família que eu não tinha se formou aqui, entre nós. Os olhos começaram a reluzir em meio às lágrimas, e cada um ali sentia que estava diante de algo maior. O Espírito Santo estava se movendo, e a presença divina se fazia sentir a cada palavra, a cada abraço, a cada olhar sincero. A adoração aumentava, e as vozes se uniam, criando um coro harmonioso que parecia tocar as portas do céu. Enquanto isso, João, atento a cada relato, sentia a necessidade de guiar os presentes para um momento ainda mais profundo. Vamos nos preparar para a oração final, onde pediremos a Deus por bênçãos específicas. Que tudo que for apresentado aqui hoje seja elevado ao Senhor, com fé e confiança inabaláveis. Com as mãos erguidas em sincronia, uma onda de energia gospel inundou o ambiente. Ana liderava com fervor, clamando: Senhor, que as portas se abram, que as correntes se quebrem, que as respostas venham de onde menos esperamos. Foi então que, no momento mais intenso da oração, um jovem na plateia começou a tremer. Ele ficou em estado de êxtase, e todos se voltaram para ele. De repente, ele se calou, e, com a voz baixa, mas firme, disse: Deus me revelou algo. Ele quer que todos nós sejamos luz na vida uns dos outros. Não guardemos essa chama apenas para nós, mas compartilhemos com o mundo. Essas palavras reverberaram como um eco no coração de cada membro presente. O espírito de compartilhamento e compaixão se levantava como um novo chamado. As mãos se uniram em um gesto coletivo de compromisso. Ali, eram mais que uma comunidade, eram um só corpo em Cristo. Expectativa para o dia seguinte nunca esteve tão vibrante. A ligação entre eles, agora, se tornava uma corrente inquebrantável de confiança mútua. Mas, enquanto a noite avançava, um sentimento de curiosidade pairava no ar. O que mais Deus estaria disposto a revelar? A conclusão daquela reunião poderia ser um novo começo, um mover inédito da parte de Deus. A pergunta que se formava na mente de todos, porém, ecoava mais alto do que nunca: estamos prontos para receber o que está por vir? O sol nasceu radiante no dia seguinte, e a capela parecia vibrar com a luz dourada que filtrava pelas janelas. Os fiéis chegaram cedo, ainda aquecidos pela chama da noite anterior. Uma sensação de expectativa flutuava no ar, como se alguém estivesse sussurrando promessas a cada um deles. Ana, com um brilho nos olhos, organizou um pequeno altar na frente. Colocou flores frescas, e ao lado, a Bíblia aberta. Era um convite silencioso para que todos se sentissem em casa, em um espaço sagrado de espera e adoração. Seu coração pulsava em sintonia com a comunidade, e ela sentiu que algo grande estava prestes a acontecer. João fez questão de ser um dos primeiros a entrar. Ele se dirigiu a Ana e, com um sorriso largo, disse: Estou tão animado. Ontem à noite, algo mudou dentro de mim. Quero ser essa luz. Quero ajudar os outros a encontrarem suas chamas também. As palavras dele ecoavam a verdade que todos ali estavam descobrindo: a força da união. Por fim, todos se reuniram novamente em círculos, e Ana pediu que cada um compartilhasse uma expectativa para aquele dia especial. O que esperavam? O que desejavam ver acontecer em seus corações e vidas?
Uma mulher de cabelos cacheados falou timidamente. Eu quero ter coragem para enfrentar minha doença. Meu médico disse que é grave, mas sei que Deus pode me curar. Seu abrigo de fé era palpável, e todos se uniram em torno dela, colocando as mãos sobre seus ombros em apoio. O murmúrio de orações começou a subir, uma onda de entonações cheias de esperança. Os testemunhos foram brotando, um depois do outro, como flores coloridas em um campo. João levantou a voz e exclamou: Pessoal, isso é o que significa ser luz. Apresentar nossas dores e medos, e crer juntos por milagres. Vamos crer que hoje, em 7 dias, partes do céu vão descer. A emoção estava à flor da pele, e as almas se conectavam. Nesse clima de fervor e oração, um homem idoso, que havia permanecido em silêncio até aquele momento, levantou-se. Com um olhar profundo, ele anunciou: aguardei a vida inteira para presenciar algo assim. Eu creio na cura. E não só para mim, mas para todos nós. Sua voz estava carregada de autoridade. Assim, a energia começou a se intensificar, enchendo a capela com a presença de algo maior. A música começou a brotar outra vez, e as vozes se erguiam em uníssono, combinando-se em adoração. Ana levantou as mãos e declarou: Senhor, neste dia, queremos ver a tua glória se revelando. Que cada coração seja visitado por ti. Que as correntes dos problemas e dores sejam quebradas. Logo, uma mulher começou a cantar um cântico novo, um hino sobre libertação e milagres. O som encheu cada canto do espaço, e mesmo aqueles que estavam inicialmente hesitantes não conseguiam se conter e soltavam as vozes em louvor. Era um arranjo celestial de loucura espiritual. Enquanto isso, foi como se uma brisa suave passasse pela capela, e todos sentiram a presença do Espírito muito próxima. As lágrimas começaram a escorregar pelos rostos, não de tristeza, mas de extrema alegria e esperança. Sussurros de amém e outras palavras de gratidão atravessavam o ambiente. Naquele momento, sentiu-se que as vidas não seriam mais as mesmas. Sentimentos de destino se uniam, e, em meio a tantas vozes, cada um se perguntava: o que Deus fará em 7 dias? Qual transformação deixará na nossa história coletiva? A comunhão ganhava uma nova dimensão, e a certeza do Espírito se movendo fazia os corações palpitarem em uma sinfonia divina. Mas, enquanto a energia crescia, ecoou uma nova questão nas mentes de todos: estariam prontos para agir, para tirar a luz que havia neles e espalhar pelo mundo? A grande pergunta pairava no ar, à espera de uma resposta. O ar estava carregado de expectativa, como se a própria criação aguardasse uma resposta à pergunta deixada no ar. Ana, ao olhar para cada rosto iluminado ao seu redor, percebeu que a chama da fé estava acesa. Mas havia um desafio a ser enfrentado. Uma onda de coragem percorreu a capela, e a energia vibrava, pulsando em sintonia com os corações daqueles que estavam ali. Vamos, então, nos preparar para agir, exclamou Ana, seus olhos brilhando. Que tal formarmos equipes? Cada um pode levar um pouco dessa luz para fora. Tem alguém aqui que gostaria de compartilhar um testemunho ou uma forma de ajudar a comunidade? Do meio da multidão, a mulher corajosa que havia compartilhado sua doença se levantou novamente, agora com uma força renovada. Eu posso ajudar na distribuição de alimentos, disse ela. Enquanto eu estiver lutando, quero tocar vidas e mostrar que a nossa fé pode ir além do que vemos. Um murmúrio de apoio ecoou na capela. Os sorrisos se espalharam e Ana sentiu a ideia crescendo, como uma planta que brota do solo rico. Quando um homem com uma barba grisalha se levantou e disse: eu tenho um carro e posso levar as pessoas que precisam de transporte para as consultas médicas. Não posso fazer muito, mas certamente posso fazer algo. A energia foi crescendo em respostas coletivas. Um a um, os membros da congregação foram apresentando maneiras simples, mas poderosas, de agir. As ideias começaram a fluir como um rio de compaixão e solidariedade. Deus não nos chama para apenas esperar, disse João, agora visivelmente emocionado. Ele nos instiga a agir. Vamos fazer o que pudermos com o que temos. Seu apelo foi como um poderoso eco em meio à capela, incentivando aqueles que hesitavam a se manifestar. Ana sentia o Espírito Santo movendo-se de maneira vibrante, como um fogo entoando melodias de amor e fé. Ela olhou para cada rosto e viu que eles estavam prontos para dar passos decisivos. Então, em 7 dias, estaremos de volta aqui, e vamos testemunhar o que Deus fez por nós e pela nossa comunidade. Vamos juntos espalhar essa luz. Preparem-se, irmãos, porque tudo é possível. Uma onda de entusiasmo tomou conta do espaço. Palestras foram organizadas sobre como ajudar os necessitados, compartilhando alimento e amor. As vozes se entrelaçavam, permitindo que o Espírito Santo entrasse com poder.
Cada um dos participantes sentia a urgência de colocar em prática a transformação que havia fervilhado dentro deles. Depois de algumas minutinhas, uma jovem que sempre foi tímida tomou coragem para se colocar de pé e declarou: eu quero orar pelas crianças da minha vizinhança. Quero que elas sintam a presença de Deus. Me comprometo a ensiná-las sobre o amor que Ele tem por nós. O peso de sua declaração ressoou fundo, e muitos se uniram em aplausos. Mas, em meio a tanta alegria e confraternização, Ana notou que algo não estava certo. Uma sombra se formou no canto da capela, e uma sensação de incerteza a envolveu por um instante. A atmosfera parecia densa e a luz, por um breve momento, esmoreceu. Senhor, o que significa isso? Ela sussurrou em seu íntimo, como se pedisse uma resposta que ainda não conhecia. As vozes em volta dela continuavam a ecoar, mas os pensamentos de Ana irromperam em sua mente. Haveria algo mais profundo que precisamos entender? Que obstáculos deverão ser enfrentados para que essa luz brilhe verdadeiramente? Assim, enquanto todos se preparavam para o que estava por vir, um novo desafio surgia no horizonte, esperando ser descoberto. Que mistérios e revelações aguardavam a todos nessa jornada? A resposta ainda pairava no ar, como um eco sussurrante que aguardava coragem para ser desvendado. O dia da reunião finalmente chegou. A capela estava repleta, como um campo florescendo após a chuva. Cada rosto refletia um brilho diferente, uma expectativa palpável que percorria o ar, abrindo os corações para o que Deus poderia fazer naquela ocasião. Ana observou essas moções internas, sentindo-se como um canal por onde as bênçãos fluiriam. Hoje, nós estaremos testificando sobre as ações que tomamos em fé. Vamos compartilhar cada conquista, não importa o tamanho, anunciou Ana, agora mais firme do que nunca. Deem aqui seus testemunhos. O que Deus fez na vida de vocês nessa semana? Uma jovem se levantou, as mãos tremendo levemente, mas com uma voz firme. Eu fui orar por aquelas crianças da vizinhança, como eu prometi. No começo, achei que não teria impacto. Mas, aos poucos, fui me conectando com elas. O seu olhar se iluminou enquanto ela continuava. Elas começaram a falar sobre suas dificuldades em casa e como muitas vezes se sentem sozinhas. Fui capaz de dar abrigo, conforto e, mais importante, esperança. Hoje, já temos um grupo semanal de oração. Um clamor de alegria se espalhou pela capela como um perfume doce, enchendo o espaço. Ana podia sentir a energia aumentando, crescendo como um foguete prestes a decolar. Outro membro, um adolescente que havia participado de um grupo de revitalização da vizinhança, levantou-se com um brilho nos olhos. Na semana passada, decidimos organizar um mutirão para limpar o parque. Muitos não queriam vir, mas depois que começamos, outros sentiram a energia e vieram ajudar. O parque, que antes era um lugar abandonado, agora é um espaço de encontros, risadas e alegria. É incrível ver como pequenas ações podem mudar o ambiente. Ana sorriu ao ouvir isso. Cada testemunho era um traço do quadro maior que Deus estava pintando na comunidade. Mas ainda havia aquela sombra em seu coração, um lembrete de que a batalha não estava totalmente vencida. Ao olhar ao redor, ela viu o homem de barbas grisalhas, aquele que havia oferecido o carro para o transporte. Ele começou a falar, a voz trêmula: eu nunca pensei que poderia ser útil. Com a minha idade, pensei que havia terminado meu tempo de servir. Mas quando comecei a levar as pessoas às consultas, conheci histórias que quebraram meu coração e me encheram de esperança. Foi como se eu estivesse renascendo. As pessoas estão se unindo para enfrentar essa batalha juntas. A alegria na capela pulsava como um tambor, mas uma nova sensação começou a surgir, um chamado profundo e intenso que não poderia ser ignorado. Ana sentiu isso enraizar-se em seu ser, ideias se misturando em sua mente. Senhor, pensou, haverá algo mais que precisamos fazer? Que outro nível de entrega e poder tu desejas revelar? De repente, a mulher que havia se levantado no início, a que estava lutando contra a doença, levantou a mão novamente. Sinto que existe uma corrente espiritual que precisa se fortalecer entre nós. A oração pode criar um mural de proteção, mas precisamos nos unir de forma mais íntima. Que tal orarmos uns pelos outros de maneira mais profunda? Que tal um círculo de oração ao redor do nosso bairro? Ana sentiu um arrepio. Era uma ideia poderosa. Um chamado para ação mais intensa. Todos ali presentes começaram a murmurá-la em uníssono, como se a ideia já estivesse rondando seus corações, esperando pelo ecossistema da fé plena para ganhar vida. E, quando Ana se preparou para convidar todos a se unirem em oração, algo aconteceu. A atmosfera que antes estava apenas vibrante agora estava carregada de eletricidade.
Corações estavam se entrelaçando em uma dança mística e os olhos começaram a brilhar como se percebessem a presença do divino ali. Está acontecendo, pensou Ana, sentindo a energia vibrante. Que poder é esse se movimentando entre nós? E, com uma ousadia pulsante, Ana fechou os olhos e fez um pedido. Senhor, prepara-nos para o que está por vir. O que iria acontecer a seguir era uma revelação que poderia mudar tudo. A presença de Deus estava prestes a se manifestar de forma poderosa. O que mais ele tinha reservado para essa comunidade? A expectativa pairava no ar, como uma brisa suave antes da tempestade. Quando Ana abriu os olhos, uma luz brilhante parecia emanar do centro da capela. Aquela energia, antes latente, agora pulsava de maneira intensa, fazendo com que os rostos ao redor parecessem radiantes. O que começou como um simples pedido de oração transformou-se em um clamor coletivo, ecoando em uníssono. Vamos orar! Vamos criar essa corrente de fé. Os irmãos se uniram, formando um círculo onde cada mão se entrelaçava com a de seu vizinho. Ana sentiu a pressão das mãos ao seu redor, cada toque uma confirmação, cada olhar uma certeza de que estavam juntos naquele propósito. O cérebro dela girava em reflexões sobre o que estava prestes a acontecer. As vozes se elevaram em harmonia, e uma onda de amor e esperança começou a fluir, como um rio que corria livre e claro. Senhor, nós te buscamos. Estamos aqui para te ouvir e receber o teu poder. A voz de um irmão ecoou com empolgação, e os outros repetiram, como um refrão de adoração, cada um mergulhando mais fundo na sinceridade da súplica. Ana percebeu que, quanto mais oravam, mais a atmosfera mudava. Não era apenas uma oração, era uma entrega total, uma busca fervorosa pela transformação. Ela sentiu lágrimas escorrendo por suas bochechas enquanto a presença divina preenchia a capela. Cada lágrima era uma liberação, uma entrega das dores, ansiedades e preocupações que antes tinham pesado em seu ser. Então, como um sussurro sagrado, uma palavra surgiu em seu coração: cura. Um calor intenso começou a se espalhar pelo ambiente. Ana olhou para os cunhados e irmãos e percebeu que muitos estavam em lágrimas, mas aquelas lágrimas não eram apenas de dor. Era uma onda de liberação, uma purificação pelo peso que carregavam. A cura estava se aproximando. Uma jovem que lutava contra a depressão começou a vibrar, como se uma luz tivesse se acendido dentro dela. Os murmúrios de orações cresciam, e ela levantou os braços, permitindo que a alegria corresse por seus membros. Estou livre! Gritou ela, e suas palavras reverberaram como um trovão. A energia era contagiante. Os ânimos se elevaram e, em um instante, pessoas ao redor começaram a testemunhar mudanças em suas próprias vidas. Um homem, que há muito tempo se sentia perdido em seus problemas financeiros, começou a cantar. Eu acredito que tudo posso naquele que me fortalece. Ele não estava apenas cantando, estava proclamando sua fé, sua crença de que as coisas poderiam se transformar, e isso contagiou a todos. Ana, sentindo que algo grandioso estava prestes a acontecer, começou a orar ainda mais intensamente. Senhor, manifesta o teu poder aqui. Deixa que esta cidade sinta a tua presença. Que a cura e a transformação venham sobre todos nós. E, naquele instante, algo incrível começou a se desenrolar. A luz que preenchia a capela parecia crescer, iluminando cada canto escuro. Os louvores se elevavam como uma sinfonia celestial, e as vozes se fundiam em um coro poderoso de fé e adoração. Ao final da reunião, Ana sabia que aquela não era a última ação. O que se iniciava agora era apenas o começo de uma jornada até então desconhecida. Ela olhou ao redor e viu rostos que refletiam renovação e esperança. O espírito coletivo pulsava como uma onda, prontos para se mover em direção ao próximo chamado que Deus tinha reservado para eles. Está apenas começando, pensou Ana, enquanto um novo pensamento brotava em seu coração. E se começássemos uma campanha de oração por 7 dias? Que 7 dias pudessem impactar vidas para sempre. Mas que nome essa campanha poderia ter? E, mais importante, o que mais o Senhor revelaria ao longo dessa jornada? A expectativa se voltou a aflorar, e a presença de Deus continuava a tocar suas almas, deixando uma pergunta reverberando no ar. Como cada um deles iria testemunhar as obras que viriam naqueles dias? Ana não conseguia conter a emoção. As palavras que surgiram em seu coração ecoavam como um chamado urgente. Chamada para algo grande, algo que transcenderia as fronteiras da capela e alcançaria vidas sedentas de mudança. Cada face ao seu redor refletia a mesma ansiedade, a mesma esperança. E se aqueles 7 dias de oração se tornassem uma fonte de cura para muitos que ainda estavam presos em correntes invisíveis? 7 dias de oração.
Repetia Ana para si mesma, sentindo o peso dessa proposta tomando forma. Ela se lembrava de passagens da Bíblia que falavam de atitudes ousadas que levaram a milagres, como Naamã foi curado nas águas do Jordão e a mulher Ciro-fenícia que, com sua fé, desatou uma bênção sobre sua filha. As grandes obras de Deus sempre começavam com uma decisão de se mover em direção a Ele. Vamos orar todos os dias no Parque Central. Ana finalmente anunciou, quebrando o silêncio que seguia a oração. Os olhos dos irmãos se iluminaram, e sussurros de aprovação começaram a se espalhar pela sala. O coração dela pulsava forte. Era um plano. Era ação. Era fé em movimento. Mas precisamos de um nome. Gritou Mateus, um dos jovens mais animados do grupo. Instantaneamente, várias ideias começaram a fluir. Oração das 7 curas, sugeriu uma irmã, levantando uma mão. 7 dias de liberdade. Propôs outro. A energia no ar era palpável, como se a própria capela estivesse vibrando em harmonia com suas ideias. Ana sentiu que o nome deveria capturar a essência da transformação, um nome que unisse as experiências de todos ali. Que tal caminhos abertos? O murmúrio crescente de concordância a incentivou. Ela explicou, a cada oração, vamos abrir os caminhos de Deus sobre nós e sobre a cidade. Com o nome escolhido, outros sentimentos começaram a emergir. E se chamássemos pessoas que precisam de ajuda? Uma irmã lembrou. Aquela ideia cresceu rapidamente, uma chama de amor ardente. Ana logo viu os rostos de amigos e familiares que precisavam desesperadamente de esperança. E quem melhor do que eles para compartilhar dessa jornada de fé? No coração dela, uma certeza nasceu. A campanha não seria apenas sobre curas físicas ou financeiras, mas também sobre transformações emocionais e espirituais. Precisamos orar por todos os tipos de cura. Liberta os cativos, Senhor. Ana clamou, agora com fervor ainda mais intenso. O grupo se dividiu em pequenas equipes e começou a tramar um plano fervoroso. Compartilhar cartazes, enviar mensagens, contar a todos sobre aquele chamado. Era hora de abrir os olhos e os corações para o que Deus estava prestes a fazer. A expectativa era como um fogo que crescia, queimando as dúvidas e acendendo a fé. O tempo parecia voar enquanto se preparavam para aquele primeiro encontro. O parque seria o espaço onde tudo começaria. E Ana sabia que as orações, unidas em amor, criariam uma nova onda de transformação. Na véspera do primeiro dia, deitada em sua cama, Ana não conseguia dormir. O que seria esperado na manhã seguinte? Seriam apenas as vozes do grupo ou pessoas de outros lugares se juntariam a eles? O Senhor tinha planos maiores do que ela poderia imaginar. Uma paz invadiu seu coração, mas também uma expectativa quase palpável. Por que estou tão ansiosa? Ela murmurou para si mesma. O Senhor não diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Ele estará no meio? O eco de suas próprias palavras reafirmou sua fé. A essa altura, um novo desejo brotava. Senhor, revela-te a cada um que cruzar nosso caminho. Que as curas e transformações comecem em nosso coração, antes de atingirem nossos irmãos. A oração flui com força, e, enquanto o sono finalmente a levava, a dúvida se dissipava. E ao despertar, Ana entendeu que a jornada não era apenas de cura, era também de um encontro divino. Para onde esse caminho de oração os levaria? As respostas estavam prestes a ser reveladas, e a expectativa já era contagiante. O dia do início estava chegando. O que mais Deus tinha guardado para eles? O sol brilhava intensamente sobre a pequena comunidade de São Miguel, como se o próprio céu estivesse em celebração. Hoje era o dia. O dia em que Ana e a comunidade se reuniriam no Parque Central, dando início à campanha Caminhos Abertos. Um sentimento de expectativa e esperança pairava no ar, pulsando em cada coração que se dirigia ao encontro. Ana sentia um fogo ardente em sua alma, a certeza de que grandes coisas estavam por vir. Quando o grupo começou a se reunir, a animação era palpável. Sorrisos, abraços e palavras de encorajamento se espalhavam como um bálsamo. Ana se ergueu, segurando um cartaz que convidava a todos a participar daquela jornada de oração. Estamos aqui para transformar vidas. Cada um de nós tem um papel a desempenhar, exclamou, com os olhos cheios de amor e convicção. As pessoas começaram a se reunir em círculo, unidas pela mesma fé. Ana se colocou no centro, rodeada por irmãos e irmãs, todos prontos para abrir seus corações diante de Deus. Vamos clamar ao Senhor. Que as portas se abram, que as correntes sejam quebradas. Disse ela. A multidão ergueu suas vozes, unindo-se em um hino de louvor e súplica que ecoava pela cidade. Com cada oração,
Ana sentia como se Deus estivesse soprando sobre eles, renovando suas esperanças. Esta é uma nova aliança com a nossa comunidade, proclamou, e os ânimos se elevaram. O céu parecia respondê-los, com uma brisa suave que acariciava seus rostos e trazia uma paz inexplicável. Naquele momento, um jovem, Pedro, que havia se afastado da fé por anos, se aproximou. Ele olhou ao redor, vendo pessoas que muitas vezes não conhecia, mas que pareciam irradiar amor. Com lágrimas nos olhos, ele tomou coragem e disse: Eu quero me reconciliar com Deus. Quero que Ele me guie novamente. A comunhão explodiu em aplausos e palavras de acolhimento. Aquela era uma vitória, uma prova poderosa do que Deus estava fazendo. Os dias seguintes passaram rápido. Todos os encontros foram repletos de testemunhos, momentos de cura e libertação. A cada oração, milagres pequenos e grandes surgiam. Um homem que há meses não conseguia trabalhar encontrou um emprego. Uma mãe que lutava contra a depressão começou a sorrir novamente, enquanto uma criança que estava sozinha encontrou colegas e amigos. São Miguel estava acordando para a vida. No quinto dia, enquanto oravam, Ana trouxe à tona a necessidade de um grande evento para encerramento da campanha. Precisamos celebrar as vitórias. Vamos reunir todos os que participaram e deixar que o nosso testemunho ressoe pelo mundo, disse, empolgando a todos. A comunidade se mobilizou. Cada passo dado era um movimento em direção à luz. As práticas de fé tornaram-se ações concretas, doações de alimentos, visitas a hospitais e apoio emocional aos necessitados. A união tomava forma, e a sensação que se espalhava era de que eles eram verdadeiramente uma família. Finalmente, chegou o dia do encerramento. A capela foi enfeitada, o parque se vestiu de alegria e amor. Ana e João estavam radiantes, felizes em ver o que Deus havia feito em suas vidas e na comunidade inteira. As vozes se misturavam em cânticos, e um sentimento profundo de gratidão e adoração preenchia o ambiente. Quando chegou a hora de compartilhar testemunhos, um a um, aqueles que participaram começaram a falar. Nunca imaginei que poderia ser tão amado, disse uma mulher idosa emocionada. Eu reencontrar pessoas que me acolheram foi um milagre na minha vida. Outro compartilhava a alegria de um novo emprego, afirmando com firmeza que foi Deus quem abriu as portas para ele. Os aplausos e cânticos de louvor tornavam tudo ainda mais intenso. Ana observava com o coração explodindo de gratidão. Tudo o que ela havia desejado estava se concretizando. O impacto daquela semana era inegável. A comunidade estava unida, fortalecida pela fé, e cada pessoa estava carregando uma centelha divina. A cerimônia se aproximava do fim, e Ana decidiu encerrar com uma oração forte. Senhor, começou, agradecemos por cada vida transformada, por cada coração aberto. Que este momento seja apenas o começo de um mover contínuo em nossas vidas. Que nunca nos esqueçamos de levar essa luz, de ser os canais do teu amor. Os aplausos se fundiram em um clamor intenso, e uma onda de choro e riso se manifestou, enquanto cada um ali sentia a presença de Deus. O que antes eram apenas palavras se tornaram um movimento, caminhos abertos, que não terminaria ali, mas que se estenderia para a vida fora da capela, do parque e das casas. Com essa certeza nos corações, a comunidade de São Miguel se despediu, mas não sem antes fazer uma promessa. Vamos compartilhar tudo isso com quem precisamos e fazer ecoar a fé e o amor divinos. A alegria e esperança pairavam em cada um, como se o céu estivesse realmente em festa. E assim, Ana e todos os moradores não se esqueceriam. As portas estavam abertas, e as bênçãos continuariam a fluir além dos limites físicos, até os confins da terra. Agora, você que está nos assistindo, não deixe essa mensagem se perder. Faça parte disso. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e compartilhar essa luz. Comente suas reações e testemunhos sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação de amor e transformação. Você precisa fazer a diferença. Vamos juntos espalhar a luz.